síndico! Família síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra vocês, condomínio, começando mais um nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular, chega mais, porque vai começar a cerimônia do conhecimento aqui, vamos entregar o conhecimento pra você, pelo amor de Deus, pratica, pra que tudo dê certo no seu condomínio também. Já quero mandar um abraço da Rede SPTV, toda terça e toda quinta, 18 horas, esse encontro marcado pra gente falar desse universo maravilhoso que é o universo condominial. Hoje um programa maravilhoso aqui, eu quero desejar um feliz 2026 pra todo mundo que tá nos assistindo aí, na Rede SPTV, no YouTube também, e vamos lá, receber essa galera maravilhosa aqui, a minha amiga doutora, ela tá de rosa, elegante hoje para começar o ano bem, doutora Priscila, tudo bem, doutora? Tudo bem, Thiago, tudo bem com você por aí? Diógenes, feliz ano novo, feliz ano novo para todo mundo, obrigada aí pela oportunidade de estar mais um ano aí do lado do Inteligência Condominial, divulgando nosso conhecimento para as pessoas, né, Thiago? Bom demais, e ele que tava no Beto Carreiro lá, brincando, se divertindo, meu amigo Diógenes. Tem que se divertir, né, meu amigo? Tem um ano novo. Pau quebrando no grupo lá. Comemorando aí o fechamento desse ano 2025, foi maravilhoso. Graças a você que está aí, a gente que está aqui trabalhando sempre firme, com alegria no coração. A alegria é aquela coisa que move tudo e resolve todas as ondas. A alegria, né? Cura tudo. De prosperidade. Aí fala assim, tem amor, mas tem amor sem alegria? Não tem. Né? Não tem jeito, então tem que ter alegria, tem que ter amor, tem que comemorar. E eu acabei caindo de lambuja no Beto Carreiro, fui visitar meu sogro lá no Paraná, mas a esposa, levei minha mãe também, a família toda no carro, e chegou lá, Natal comemorou, né? A gente tinha uma folgazinha ali pro final de semana, o pessoal falou assim, vamos pra onde agora? O pessoal falou, minha mãe tá com já 80 anos, ela praticamente, o que ela gosta é de estar na estrada. Ela, quando falou que tinha que dormir no hotel de novo para chegar lá e depois tinha que dormir no hotel para depois voltar, ela falou assim, não, é lá mesmo, a gente vai. Então é isso aí, meu amigo, para você um feliz ano novo, 2026 está aí, já está com pompa. Hoje eu já recebi notificação da Defesa Civil, atualização de processo, demanda de obra e já revisei o contrato de recuperação de fachada e obra estrutural. Como é que tá para você, Cíntia? Comenta aí, porque vai começar ainda, né? 110. Estamos aqui no 220, viu, doutor? Literalmente. Dia 1º, tô lá no churrasquinho, o moador me liga. Caiu a energia. Mas vamos lá, né? Vamos lá, batidão. Plantão, tira vamos pra cima. Manda uma pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com, meu jovem, minha jovem. Primeira pergunta, amiga Gabriela. Eu quero mandar um abraço pra Gabriela, facilite também. Vamos lá, ó. O título é Valor do Condomínio por Fração Ideal. Eita, preparado, doutora? Vambora. A primeira de 2026. Vamos lá, ó. Durante 10 anos, meu condomínio manteve um padrão. Atualmente, a nova síndica trocou a administradora, que aumentou o condomínio, informando que a fração ideal não era praticada pela outra administradora. Porém, não houve nenhuma assembleia, nem comunicado formal. Simples aumentou e, ao questionar a síndica, ela explicou sem se aprofundar. Onde está o eu? Como posso agir, doutora? Mudar assim do nada? Na realidade, eles não devem ter mudado do nada. O que a gente observa é que alguns empreendimentos, eles têm um lapso, né? No lançamento da taxa ordinária, que às vezes lança por unidade, quando é previsto na convenção de condomínio um lançamento por fração ideal. Faz uma correção, no caso. Exatamente. Então, o ideal é que, se você, o condomínio está passando por isso, e vai ser necessário você fazer esse ajuste conforme previsto na convenção, faça uma assembleia ou faça um informativo. Eu prefiro uma assembleia. Faz uma assembleia, comunica a todo mundo que você vai seguir o que está previsto na convenção de condomínio, para que as pessoas não venham alegar qualquer desconhecimento. Até porque, quando a gente faz a aquisição imobiliária, é nossa obrigação, como adquirente daquela propriedade, analisar a convenção e regimento interno. Por quê? A partir do momento que a gente faz a aquisição, a gente se submete ao regramento existente naquele empreendimento. Então, aí a cautela também é nossa como proprietário de estar sempre antenado na forma que a nossa convenção prevê as questões. Tem que seguir o que está no regimento interno, né? Exatamente. Está previsto lá. Se você não concorda com a fração ideal, e muitas vezes é injusto, né? É. Mas você tem que seguir o que está escrito.
Então, tem que se envolver, participar da Assembleia, que é o que o Thiago sempre fala aqui. Você não participa da Assembleia, tem que aceitar a decisão de quem participa. Então, dessa vez, você está contestando a questão, né, da fração e do valor, etc. Mas uma coisa que eu queria dizer, né, normalmente os condomínios, eu até vi uma reportagem falando que as taxas condominiais estão subindo 25%, etc. e tal. Mas, gente, o que está acontecendo? O pessoal está aprendendo muito sobre o que é a obrigação do síndico em relação às edificações. E não é porque a taxa em si está crescendo, porque isso seria um movimento geral em relação a IPCA, IPCM, GPM, etc., mas não funciona assim. O que está acontecendo é uma redescoberta do síndico na função dele de como ajustar as taxas para o valor ideal, que sobre um pouco de dinheiro para fazer as manutenções adequadas. E também os imóveis vão ficando mais velhos. A manutenção, né? É mais assídua. E tem um detalhe também. Muitas vezes o seu condomínio está subindo porque você está repetindo manutenções que foram cotadas como mais baratas e você tem que fazer mais vezes, o que torna ela mais cara. Entendeu? Então, assim, fração ideal, se não está incomodando, leva para a Assembleia uma forma de criar um outro formato. Do contrário, amigo, segue o que está no regimento interno. Quando eu vi essa pergunta, achei interessante, porque um tempo atrás saiu alguns julgados já que o tribunal está favorecendo algumas unidades, que era a fração ideal, porque eles entendem que o cara utiliza o mesmo espaço comum, utiliza o mesmo elevador, e já tem ganho de causa já, né, na justiça. O que acontece, Thiago? A gente tem decisões isoladas que abrem precedentes, mas não são razões absolutas. Então, às vezes, as informações elas são vinculadas aí nas mídias sociais de forma desordenada e sem muita conexão. Então, nessa ondinha aí que está as mídias sociais, às vezes há exploração de forma, na minha percepção, um tanto quanto leviana dos colegas que se aventuram a falar nesse sentido. Há um precedente, há um procedente, há um precedente especial, específico para aquela situação, que é uma questão que é discutível, mas depende de vários contextos. Então, são várias características que geram isso. Por quê? Porque tem frações ideais que elas geram uma diferença de mais de 60%. Então, esses casos, eles são estudados caso a caso. Não é, porque é a minha fração, então já está equivocado. Não, eu acho que as pessoas têm que pisar um pouco no pé no freio e tem que ser bem sensatos na análise e razoável. Eu sou extremamente conservadora nesse sentido, sabe, Thiago? Eu acho que as informações elas servem para trazer precedente, mas elas têm que ser analisadas com as cautelas necessárias. Essa forma desenfreada em que são propagadas as informações é que gera um desconhecimento pulverizado. Pega um fragmento de uma decisão, isso viraliza na mídia e aí tipo fica todo news, mundo, né? aí fica todo mundo achando que o problema está resolvido, entendeu? É um julgado que é justo. Agora, falando um ponto de vista que eu não havia pensado, porque no caso a discrepância é muito grande, né? Exatamente. Esse caso específico foi uma diferença muito grande e teve outras questões de prova que foram produzidas nos autos e que levou a esse entendimento, entendeu? Mas é uma questão pontual. A gente também não sabe qual foi a condução lá na raiz desse processo. Às vezes... tem um erro na distribuição da você pensa o quê? Fração ideal ou por unidade? Eu acredito que é sempre por unidade. A questão da fração ideal, a gente tem que analisar, é aquela questão que a gente estava falando aqui, que eu até estava comentando sobre o comentário da doutora, é a peculiaridade da situação. Tá? Eu tenho um caso aqui, por exemplo, em Brasília, que tem o condomínio tem 36 unidades. E as 36 unidades são de pequeno porte, no máximo 2 quartos. Certo. Então, a maior de todas tem 55 metros. E esse condomínio, ele é o prédio inteiro, e na época o construtor fez as lojas embaixo. E ele ficou com essas lojas, que era um lugar que dava um aluguel bacana e tudo. Ele ficou com as lojas do térreo e o subsolo. Então imagina, a área do prédio toda, térreo e subsolo é dele. Ele paga 30% do condomínio sozinho. E 90% da renda é para os apartamentos. Entendeu o negócio? Ele tem uma loja de frente para a rua, com entrada de subsolo de frente para a rua, e ele só usa do fundo da parede para fora. Para dentro do condomínio, que é limpo, portaria, tudo elevador, ele nada, combate a incêndio, tudo é lá. Para ele é o mínimo possível aqui, porque até o combate a incêndio da loja dele, o alvará é especial, ele tem que ter da loja, o do condomínio não serve. Quando dos apartamentos, tudo que se faz, ele divide, SPDA, todos os extintores lá de trás, tudo ele participa de tudo. Então, existe muito essa questão da peculiaridade, da razoabilidade, que é levado para os tribunais, que é discutida muitas vezes com perícia, o quanto que é razoável aquela despesa ser rateada de verdade. Eu vou te dar um exemplo disso aqui, que ele é a única loja do condomínio
que lá a água não era, até quando eu fui da última vez, a água não era individualizada. Ele era a única unidade do condomínio que a justiça liberou para ter um hidrômetro separado. Porque ele estava pagando em torno, por proporcionalidade, ele estava pagando tipo R$1.000 de água por mês, enquanto a média dos moradores era de 180. Putz. E ele com a loja fechada. Tamanho, né? Só pelo rateio. Só então comprovou-se tecnicamente que a despesa era avassaladoramente maior do que a realidade de consumo da unidade. Por isso que, entendeu? Nesses casos, eu acho ideal separar centros de custos. Sim. Porque o que acontece? A mão de obra terceirizada, eu não consigo individualizar. Porque eu não consigo fazer o cálculo de quanto tempo o zelador demora para limpar os corredores, né? De quanto tempo ele demora para lavar as calçadas. Okay. Então, eu não consigo, é um centro de custo único. Agora, por exemplo, o custo do elevador. A loja opera dentro do elevador? Não, Priscila, a loja não opera dentro do elevador. Então, eu crio o quê? Um centro de custo diferente, onde o elevador ele serve só as unidades que fazem uso dele. Exato. Por quê? Porque eu consigo segregar isso de maneira muito clara. É uma questão de equilíbrio da balança, né? E tem que ser uma questão muito clara. Se tem um pouquinho de nebulosidade, a gente cria um problema lá na frente. Exatamente. Então, assim, por que as construtoras... Tanto para não favorecer, quanto para não prejudicar, né? Exatamente, mas assim, quando as construtoras elas fazem as edificações de prédios que são mistos, que é unidades habitacionais, mais a parte comercial, essas pessoas quando fazem a aquisição imobiliária, tem a Assembleia Geral de Implantação, essas convenções elas são submetidas às análises. O problema é que as pessoas vão para a Assembleia de Implantação, aprovam a convenção... A gente mantém 20 anos. Exatamente. Fica 20 anos. Aí depois de 10, 15 anos, eles vêm se insurgir como se fosse uma coisa fora da caixa. Não é. As coisas têm que ser equilibradas. Entende? Está fazendo aquisição. Entende que aquela loja não funciona propõe fazer centro de custo, segregar. Tem outras questões como é que tá? Tem um projeto de lei que obriga as construtoras a ter um advogado para fazer a convenção. Tem. Porque a gente repara que é copia e cola. Porque já poderia surgir dessa forma, se tivesse um profissional para dar essas sugestões. Pronto. Mas aí eu estou trazendo o quê? Quando eu pego um profissional... Conhecimento. Não, aí quando eu pego um profissional que é da área condominial para fazer uma convenção, ele vem com uma visão específica. Quando eu pego um advogado que é da construtora, que ele vai só assinar, e aí eu não estou julgando ninguém, entendeu? Aí segue-se a premissa. Por exemplo, o direito é diferente. Eu pego convenções de condomínio que prevêem a existência de uma piscina e o prédio nem piscina tem. Não, eu já peguei condomínio assim, que fala de uma área que não existe. Exatamente. Então, assim, a questão de perfilar, quando o advogado do condomínio vai, ele já vê o seguinte, até a possibilidade dele estar contratado naquele condomínio, o problema é que ele vai resolver depois, então ele já vai tirar erro ali. Essa é a diferença de você vai com uma dor de cabeça no neurologista. E aí, quando você pega o advogado da construtora, que é direito civil, ele quer resolver. Ele resolveu no básico ali, colocou, bacana. E ele não vai trazer essa pessoalidade, essa minúcia. Porque isso é uma minúcia, é uma pequenez do cotidiano. Só quem tem a visão é quem vive. Aí o que acontece? Vai lá, implanta o condomínio, cria uma comissão para recebimento das áreas comuns. A comissão, o condomínio não tem um advogado, não tem um engenheiro. Não tem engenheiro, recebe tudo errado. Aí eles têm uma resistência para contratar um corpo técnico para assessorar, porque eles acham que é gasto e não investimento. Aí depois de 10, 15 anos... O conceito de patrimônio é totalmente... Pronto. O conceito de gestão de patrimônio é totalmente focado em não gastar. Exato. O mínimo possível. Quando é aquele negócio. Você compra um carro, você não põe gasolina, quer dizer, para que você tem, né? Então, a questão é... Quando você lida com essa linha de profissionais que são aplicados ao condomínio, ele consegue te blindar uma gestão por 10 anos. Da implantação, você que está recebendo o prédio novo, faça questão de receber com um profissional da área. Tanto o seu advogado para avaliar a convenção da construtora, quanto o seu engenheiro para avaliar o que você está recebendo. A convenção é meio complicado porque ela está ali, né? Então já surge com a convenção. Sim, mas você pode passar para o engenheiro para você ver. Você pode alterar. Você quer ver um erro terrível? Bem. Aí você pega um condomínio que está implantado, onde ele vendeu 100% das unidades habitacionais, onde todo mundo está naquele foco de construir
Um manual de boas-vindas, um manual de instalação de tela de proteção, de fechamento de varanda, de colocação de película, onde você vai precisar de quórums específicos e você pode fazer a análise desse ponto. Faz sentido, né? Não impede Inclusive, que você organize doutor, a quero casa. agradecer pelo perfume maravilhoso que você deu pra gente lá. Tá? Minha esposa Que tá bom, gostou? amando, cheiroso demais. E eu tá lá em casa, até esqueci, eu tá lá em casa. Pô, que cheiro bom esse. Cheiro aqui. bom, olha, Cara, eu bom olhei. presente. Falei assim, esposa, você acendeu um incenso aí, negócio de incenso, né? Não, eu olhei, é da doutora, maravilhoso. Ó. Vamos então, você achou que agora é treta? Treta é agora. Tá Eita. preparado? Primeira treta do dia da Leda Araújo. Olha só a treta, amigo Silas. Vamos ver. Título: Moto de morador barulhento. Já imagina. Problema. Olá. Temos um morador que tem uma moto super barulhenta. Sempre que ele entra ou sai, ele acorda os vizinhos. Não só a minha unidade, mas outros também fizeram reclamação. O síndico nos respondeu que nada pode fazer. Segue a resposta do síndico. Após consulta, foi informado que só a infração quando há perturbação intencional provocada. Barulho natural do veículo não gera penalidade, conforme o artigo papapá. Aí ele fala, nesse caso, o síndico realmente não pode fazer nada? E caso ele de fato não possa, como morador, eu posso fazer alguma coisa? Esse vizinho entra e sai a hora que quer. Hoje mesmo me acordou às 7h30 da manhã. Impossível conviver assim. E aí, doutor, como é que a gente faz com a motinha barulhenta, doutora? Porque só tem perturbação se for intencional, hein? Quer dizer que se eu tiver fazendo uma festa e eu não tenho a intenção de incomodar, eu não estou incomodando. Porque eu vou assim, te contar, a perturbação meu amigo, do sossego, ela pode operar em qualquer horário do dia. de qualquer jeito. Entendeu? Independente de lei do silêncio e tudo isso, a perturbação do sossego ela pode existir. E eu, como pessoa Questão de física, limite. vizinho, posso fazer um Reclamar, boletim lógico. de ocorrência com essa questão da moto. Só que eu preciso ter uma questão muito tem bem a motinha documentada. do carro. É, Faz a barulho tá do tudo cara, certo. doutora. Tá tudo certo. E aí, como lidar com isso, então, doutora? O síndico? O síndico, eu trabalharia com questões informativas dentro do condomínio, da necessidade de pensar no próximo, a questão de evitar o tipo de barulho, porque assim, a moto, o meu marido foi motociclista. Se você acelerar ela vai fazer um barulho muito alto. É, Se você vamos vai falar na sobre manha, o Diógenes é motociclista. Vamos falar sobre Se você isso vai agora. na manha, o barulho, ele exponencialmente ele Acabou diminui. de criar uma campanha. Você que tá morando em condomínio, é síndico, cria lá o bordão. Por favor, vai na manha. Vai na mãe, vai na mãe. Vai na mãe e faz sentido, eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por que faz sentido, olha só. Quando você faz os testes de veículo, a gente está falando de veículo, então vamos quebrar as narrativas do ponto de vista da lei, beleza? Vamos falar da lei, eu sou advogado, não vou falar... Pode ser carro vou esportivo falar também, né? Vou falar da Pode parte ser carro vou falar da esportivo. parte da engenharia, que é para a doutora bater o Esses martelo. escapamentos esportivos que o que pessoal são coloca, proibidos. mas que o pessoal coloca intencionalmente. Sim. Igual aquelas caixinhas Ou paredão de ou escapamento som, sem o abafador. porta, né? de carro. Vamos lá. Primeiro vamos esclarecer que essa questão de estar incomodando sem a intenção, ela não existe. Tá? Se está incomodando e não interessa se você tem a intenção ou não. Isso aqui não é um homicídio. Né? Nós estamos falando de incômodo. Ou seja, você está dormindo e algo te acorda e isso você foi incomodado no seu sossego, na sua paz. Você está com dor de cabeça, você está fazendo uma consulta online, você está fazendo uma aula, você está fazendo uma oração e está incomodando, está interferindo no sossego do lar. Isso você tem parâmetros técnicos. Vamos lá? Parâmetro técnico número 1, decibéis. 45 decibéis das 10 às 6 da manhã e 55 decibéis das 6 da manhã às 22 horas para todo o condomínio. Lei de vizinhança, não se fala mais nisso. Medido aonde? Dentro da unidade. Se o barulhinho da moto é do cara sem querer, o que acontece? É sem querer. Mas lá no código do Detran, tá incomodando? Eu acho que não está incomodando. Para você que não está. Você quer saber? A maioria desses caras estão com o capacete tampando os ouvidos. Ele nem está sabendo o que está acontecendo de barulho lá fora. E eu falo isso por experiência, porque eu sou motociclista até hoje. Então a gente não sabe o barulho do nosso escapamento até usar a nossa moto sem o capacete. Mas não vai sair pilotando aí não, tá? Eu tiro o capacete e escuto o barulho.
Né? Senão o cara vai sair andando por Mas você. eles sabem sim. Agora, qual é a grande questão? O barulho que a No sua Código de moto faz, Trânsito, vamos sabe. para a parte técnica. No Código de Trânsito tem um Pegar aqui o limite. barulho e colocar. No Código de Trânsito tem um limite. Tem. Eu vou te contar esse limite, fica comigo aqui. O limite é de 90 decibéis para os veículos automotores e até 103 decibéis para os veículos automotores. Nas condições de limite de aceleração, observa. Nós estamos falando de uma aceleração máxima. Pá, naquele limite é que é feito o teste do CONTRAN, do DETRAN, sobre barulho. Então, ele não vale para dentro do condomínio, porque você não tem dentro do condomínio a necessidade de acelerar a moto 100%. É verdade. Você acelera o volume total, certo? E dentro do condomínio é um ambiente que a regra do barulho é a lei de vizinhança, que é até 45 decibéis no período da noite e da manhã. Né? De dia, você tem a questão de 55 decibéis dentro da unidade. Então, para minha amiga que acordou contrariadamente às 7h30 da manhã, da próxima vez que você escutar a moto, você pode medir esse barulho com um decibelímetro simples, muitas vezes até o do celular, mas ele não serve de referência. Se esse barulho passa dos 55 decibéis, o seu vizinho pode ter a moto que for, que não vai fazer diferença. A lei não permite. É um limite de sossego dentro do lar. 55 decibéis de dia, 45 decibéis de noite. O vizinho vai ter que entrar com a moto sem acelerar, acelerando o mínimo possível. Ele tem que buscar esse costume. Né? E também, como a doutora Priscila falou, cabe ao síndico a massividade da documentação, da comunicação sobre os bons costumes, as boas práticas, porque assim ele gera uma comodidade, um senso comum de comunidade, onde você quer pertencer a um lugar de sossego. Então o vizinho às vezes está entregando a comida do motoboy, ele usa aquela ferramenta para gerar segurança para ele no trânsito, ele acelera para passar entre os corredores, etc. O que não cabe esse comportamento dentro do condomínio. Aí você pega não é via pública. Um ambiente abafado. Aí ser 7 horas da manhã. Se Reverberação você mora do aqui som. em Brasília, você vai ali naqueles restaurantes ali, nas lanchonetes ali na metade do caminho para Goiânia, para você fazer um bate e volta. Aí você sai 6 horas da manhã dentro da sua garagem toda abafada. Pra quê, cara? Não, ele está pra sendo quê? inconveniente. Olha, desculpa você, esse Você negócio que tem a aqui moto, só incomoda colabora. por querer. Olha a notificação que a pessoa falou, o síndico se posicionar desse jeito é um absurdo. Não posso fazer nada porque só posso reclamar se houver incômodo intencional. Amigo, acorda. Não tem incômodo intencional. Incômodo intencional é provocação, é diferente. Foi sem querer. Pelo amor de Deus, haja paciência para lidar com um síndico desse aí, né, irmão? Por favor. Faz um recadinho, fala assim, vizinho, vai na manha. Não, mas... E vamos para a próxima pergunta que essa eu fiquei puto foi pro síndico aí, pô. Ah, só se tiver intenção. Vai pelo amor de manha. Deus, pô. Não Criar sabe. esse slogan, vai na manha, meu amigo. Gostou. Condômino, vamos lá. Ó. O próximo é uma pergunta muito interessante. É o Sérgio, o título é Conflito de Interesses. Eita. Lá vem. Ixi, caralho. Nepotismo. Vamos lá. Quer postar que é nepotismo? Vamos lá, Quer vamos ver? lá, Ó. No condomínio onde moro, a administradora é de propriedade do pai da síndica. Aí Eita. fala, quais as providências que julgam necessárias para resolver esse conflito? Se uma ação judicial será conveniente. Mas não tem conflito, ao contrário, né? E aí, doutora, pode? Tem conluio, né? É porque assim, nem tudo que a gente às vezes entende que é imoral é ilegal. É. Então, se você Mas é entende antiético. que há uma falha na prestação dos serviços ou que a empresa está cobrando um valor maior do que o valor de mercado e está entregando um serviço ruim, Vai para os fatos, Aí né? você vai para a análise concreta para os fatos. do caso. Porque assim, é o melhor cenário? Não é. Mas se o prestador de serviço está fazendo um bom trabalho, se ele opera de forma organizada com o condomínio, se o valor que ele está Se ele operando... entrega, né, o que é combinado. Exatamente. Se ele está deixando o condomínio organizado administrativamente como tem que ser dentro do que é previsto contratualmente, se o valor que ele opera é um valor de mercado, eu não entendo por que isso pode ser visto com tanta negatividade nesse sentido. É o ideal? Não é o ideal. Mas dentro do que já está lá operando do condomínio, qual que é o prejuízo formal que o condomínio está tendo com aquela determinada situação? Porque às vezes as pessoas, Thiago, elas desvirtuam um pouco as questões no ambiente condominial e potencializam. Então, por exemplo, a prestação de serviço do irmão para fazer uma obra. Você acha legal? Não acho legal. Não acho. Mas ilegal... Não é.
tá entendendo, tá tendo favoritismo da administração, tá pecando na prestação de serviço, o valor, você encontra um valor mais competitivo no mercado, tá tendo uma falha no recolhimento dos impostos. Qual que é o prejuízo efetivo que o condômino ou o condomínio está tendo com essa contratação? Ainda mais uma administradora. Vai aos fatos, né? A questão nem tudo que é, como a doutora está falando, nem tudo que é legal é ético, né? E nem tudo que é ético é inteligente para o gestor. O administrador também tem que... Vamos dar um critério? Já que é o pai, a síndica é filha do dono da administradora, o conceito moral, na minha visão, é que a administradora tem que tratar aquele condomínio com total carinho. Com o dobro do carinho, muito mais. Ele tem que servir melhor, porque já existe uma mácula ali de uma conexão muito íntima que gera desconfiança dos moradores. Assim, né? Então, se tem algum caso desse no seu condomínio, o que você contratou como síndico, você tem que dizer para ele, no nosso condomínio eu quero que você seja o exemplo, para que todos indiquem você, para que você seja a referência. Porque é para quebrar essa mácula de que nós não estamos fazendo nada errado, mas pode haver um contato mais intimista que favoreça a sua presença. Então, por favor, eleva o nível do seu serviço. Né? Não é muito inteligente ter essa proximidade para o gestor de patrimônio. Tem que analisar o cenário. A eleição da síndica é pré ou pós-contratação? Porque às vezes tem às vezes também. Ela já entrou... Às vezes a administradora está lá 10 anos e aí ela foi eleita síndica. Advogado tá nem virando aí, síndico, advogado querendo virar dono administrador quer virar... tá uma lei, a confusão do caramba no mercado aí, né? Porque as pessoas elas estão esquecendo que o ideal é ela fazer a segregação de forma adequada. Administrador é administradora, jurídico é jurídico, síndico é síndico, transparência, né, cara? Síndico é gestão, é patrimônio, é atitude, é totalmente que a gente diferente, percebe com os nossos gestores, com o contato que a gente tem com eles, que assim, ainda mais síndicos profissionais, que nem você, Thiago, tem vários condomínios, os prestadores de serviço, às vezes no condomínio, eles são comuns. Por quê? Porque você está tão acostumado com o modo de trabalho daquela empresa, aquela empresa trabalha tão bem, aquela empresa agrega tanto para a sua gestão, que quando você é eleito em um novo condomínio, você quer levar ela para lá, porque você entende que ela vem somar naquele microsistema novo que você está administrando. Mas, assim, eu não tenho apego a essas coisas não, doutora. Por exemplo, eu falo, os condomínios que eu tenho 5 administradores diferentes. Pronto. Perfeito. Já cheguei e faz um bom trabalho, então por que eu vou mudar? Exatamente. Outra, tem uma que é pequenininha, também presta bom serviço, então pra que outra você teve vai que mudar? mudar, ok. Então, assim, eu acho que uma falha talvez da gestão é essa. É entrar e querer mudar tudo. Não é assim. Eu acho que tem que gera prejuízo isso aí. Não, e outra coisa, respeitar. Demais. A gente tem gera que muito outra coisa, é prejuízo. julgar, porque assim, a pessoa atrela o síndico. Oportunizar os prestadores de serviço. Às vezes não tem nada a ver, cara. Às vezes é porque o síndico que faz a coisa do jeito errado e aí acaba que eles botavam a culpa na administradora, por exemplo, no juiz. Direciona. Mas, gente, a gente tem que avaliar o trabalho. Igual eu cheguei na última vez agora, vai mudar? Eu falei, como é que eu vou mudar? Nem como é que eu vou avaliar com um dia, 2 dias? Acabei de chegar, pô. Oportunizar. Não é justo, pô. O que eu acho que o síndico vai dizer é o seguinte, olha, sou o novo administrador, para mim é essencial isso. O perfil, né, que é muito erro do síndico, ele não conhece o perfil do condomínio, a necessidade. Ele chega já querendo trocar, às vezes maculado por uma gestão anterior, por oposição, quando às vezes a empresa está entregando muito mais do que o condomínio está pagando. E às vezes a empresa o síndico, não tem por ego, ele vínculo. tira aquilo dali. Então a gente tem que aprender a não ficar julgando, concentrar o que é o melhor para o condomínio, que essa é a obrigação maior do síndico. É ter o foco no que é o benefício do condomínio, do modo justo. É o custo-benefício se dar bem sobre as coisas é muito pesado. E outra coisa, o Jorge botou num ponto importantíssimo, que o mercado todo vem vacilando. Cuidado na hora de decisão de contratos. Você falou, foi um prejuízo, já vi vários casos. Obra então. Aí, então. Depois só vem a conta depois lá pra cá. Porque, lembra, você fez um contrato. Existe cláusula. Tem que cumprir o contrato. Né, doutora? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importantíssimo levantar. Como o Jorge levantou essa pauta, é importante falar sobre isso. A gente tem muitos contratos que preveem multas contratuais. Não é o melhor cenário, mas dependendo do tipo de prestação de serviço, é justo para manter o equilíbrio econômico-financeiro daquela contratação. Então, antes de você fazer qualquer rescisão em um ambiente condominial, avalie o contrato.
se você está na gestão e está contratando, passe para um corpo técnico para avaliar as cláusulas contratuais que você vai se submeter, para que eles coloquem as cláusulas de rescisão as mais equalizadas possíveis, inclusive mais justas. Sobre suspensão de pagamento, viu? Às vezes, porque você está inseguro, você suspende um pagamento onde você vai prejudicar o condomínio. Quando você for prestar conta em assembleia, pode cobrar de você, porque você agiu, e assim, como diz, cegamente. Deriva, né? Tem que ter justificativa. E eu pra acho tudo. também que tem que ter um comportamento dos prestadores de serviço, eles têm que alterar. Às vezes o prestador de serviço, a gente acompanha muito, que a gente vê isso no dia a dia. Né? Principalmente as administradoras pecam muito nesse sentido, porque elas ficam muito envolvidas com a administração. E às vezes elas, no âmbito ali de mostrar uma situação daquele síndico, acaba parecendo que ela está favorecendo o síndico. Quando na realidade não, ela está apresentando os fatos. Então a forma como você se comporta dentro de uma assembleia, você também conduz o pensamento daquela massa condominial para dizer que você é um prestador de serviço que está coloiado com o síndico ou que faz parte mancomunado eu já fui com acusado de defender situação, o síndico anterior, entendeu? já fui perseguido pela gestão atual de defender o síndico anterior. Porque a gestão atual achava que o síndico anterior era ruim e etc. E o cara tirou o condomínio de um buraco. O condomínio tinha 2 CNPJ, o condomínio não tinha subsolo, não tinha vaga de garagem suficiente. O cara descobriu o mapa, foi na gente, trabalhou, pediu recurso, falou com a construtora, recebeu doações, tocava com o peito e na raça o condomínio, mudou a cara do condomínio de tudo quanto é jeito. E aí entrou morador novo, 1 ano, 2 anos de condomínio, o síndico lá 5 anos. E aí falou mal do síndico, demitiu a empresa, demitiu minha empresa e etc. Aí fez uns trabalhos técnicos. Demitiu a minha empresa. Olha. Demitiu a minha empresa, fez uns trabalhos técnicos que eu falei o seguinte, sabe do negócio? Eu vou dar adeus, tchau e obrigado, irmão. E fiquei feliz e leve, entreguei, estou protegidinho, está tranquilo. Sabe por quê? Porque o contrato rezava 4 visitas mensais. 2 visitas mensais, a gente entregava 4. É o dobro. Você entendeu? Foi a primeira vez no condomínio que eu falei, só vamos entregar o que está no contrato. Sabe por quê? Porque existe uma questão de valorização, de percepção da realidade. A pessoa entrou lá amargurada. Vou machucar, vou ferir, vou atacar. Está descoberto. Verdade. Completamente descoberto. Qualquer um fizer auditoria na gestão desse síndico lá, perde a vai razão, mostrar que ele tomou decisões precipitadas e para ele ter novamente aquele escopo de serviços que ele tinha, ele vai gastar o dobro. Verdade. Por quê? O síndico entrou, ao invés dele conhecer o terreno, porque o mapa não é o terreno, amigo. O condomínio não é do jeito que você pensa, ele é do jeito que ele está, do jeito que ele aconteceu. Então você vem, né? toma posse, conhecimento, entende. Nós estamos lá há 5 anos. Quem vai ter mais memória sobre a manutenção, sobre os documentos, do que quem está lá com você há 5 anos? Aí você entra metendo o pé nas portas e quando você vai administrar, você faz pior do que quem estava lá. Por quê? Ego. Toda vez que o síndico se arrebenta numa gestão, é ego. Pode chamar qualquer um lá no Instagram, no Zap, pode fazer vídeo comigo, pode mandar no WhatsApp. Ego. Eu falo humildemente com você, a gente senta, bate um papo, eu te mostro que o ego sempre vai te derrubar. Toda a vida. Tem que ter humildade para chegar em qualquer condomínio. E outra coisa, as pessoas misturam muito eu não gostar de você como você ser incompetente. É diferente, completamente diferente. É competência, resultado. Eu gostar de você, mas isso não quer dizer que o síndico tirar seus méritos. Foi incompetente nos atos administrativos dele enquanto ele estava na sindicatura eleito. Concordo 100%. As pessoas não sabem fazer essa segregação. Eu acho que é falta de respeito, sabe? O cara nem está preparado e está acusando o outro. Quando ele vai fazer, só dá merda. Tem uma palavrinha que muda a história. Uma palavrinha. Falou não, acabou. O cara é 10 anos com você. Você fala, não, acabou. Ele revera aquela desse coisa, jeitinho. Aí vira uma perseguição, aí passa a ser ruim, aí procura coisa onde não tem. Às vezes até propagam informações inverídicas. Não, e às vezes até acha. Eu sempre falo, quem procura acha. Só que é uma coisa, uma vírgulazinha assim que... Você entendeu? E outra coisa que o Jorge falou que é importante, eu passei por isso ano passado, né? De estar no condomínio há 5 anos, do zero, a gente revitalizou, criou tudo lá, um trem redondinho, veio um morador novo. E aí veio com a situação que, tranquila, de dia a dia. E aí fazendo aquele, né, estrago tudo. Eu falei, irmão, tu sabe... É um absurdo, né? Ele assim, chegou agora e pra ele é um absurdo. Eu falei assim, tu sabe o histórico?
Então, assim, tá na hora da gente avaliar o que a doutora falou. É avaliar, gente. Não é julgar a pessoa física. Vamos ver como é que tá a gestão, como é que tá sendo entregue, né? O que pode ser melhorado. Porque não existe terra arrasada. Eu acho que é sobre essa questão. E aí você que tá aí com o oi grande, eu quero pegar o síndico por causa do Prolabore. Entra, não, irmão. Tá recebendo a síndica agora que ela assumiu na época, porque o antigo síndico tava separando por briga. Porque não tava aguentando mais, brigando com a esposa, que era conflito interno, devido ao condomínio. Cara, tem que estar preparado. É uma das coisas que a gente... erro, uma coisa que eu falo, ó, erro de síndico é o seguinte. Custa, ó, custa no bolso. Quando tá na sua empresa... Custa no bolso. Quando tá na sua empresa, se o cara não... Tu errou, se o cara faz... Aviso pra você, ainda te paga seus direitos e tudo. Síndico errou... É no bolso do síndico. Paga com dinheiro. Exatamente. Tem esse negócio não. Ó, ele dá tchau e bem, você bota pra Você falou uma das coisas super importantes aí sobre a questão do síndico. A vida pessoal destruída por conta da profissão. Ixi, eu conheço briga vários, dentro de casa, vários. Animosidade, falta de tempo, o tempo dos teus filhos passando, você não tem lá como brincar com seu filho, como direcionar. O menino está no telefone, o tempo de tela o tempo inteiro. Ou seja, você está ganhando na profissão e está perdendo na família. No final, então, o que consta... É a tua família, é o teu legado, é o teu caminho. Eu já vi casamento. Essa é uma das coisas que várias vezes. Essa é uma das coisas que a gente tem de diferencial no curso da gente, no Sim Gestor de Patrimônio, que é o alinhamento das 5 áreas da vida, a inteligência emocional, para você compatibilizar a área profissional, a inteligência do trabalho com a sua inteligência na vida, no condomínio, que postura você tem que ter. E eu vou te dar um exemplo simples aqui, ó, de uma das aulas que eu passo lá, Thiago. A gente conta uma história de uma conferência de uma empresa de ônibus. Motorista de ônibus, aquele que recebe 2, 3 mil pessoas por dia no trabalho, né? Faz 5, 6 viagens, 30, 40 quilômetros. E um dos motoristas foi chamado no palco e falou: como é que o senhor, que está com 15 anos na empresa, lida com essas animosidades do dia a dia? E ele respondeu o seguinte: no meu ônibus, o cara é tratado do jeito que ele trata. Ele entrou de cara ruim e deu bom dia, eu respondo um bom dia com raiva. Ele entrou de cara boa e deu um bom dia alegre, eu respondo um bom dia alegre. Então, é toma lá, dá cá. Beleza, esse aí é uma forma e tudo, o pessoal entendeu. Aí ele chamou outro cara e falou assim: e o senhor, quem é que tem mais tempo na empresa aqui? Aí veio um senhorzinho, arrumadinho, alinhado, naquela humildade, aquela sabedoria, e falou: quem é o senhor? Eu falei: fulano de tal. O senhor está quanto tempo na empresa? 28 anos. O senhor é casado, tem família? Eu tenho 4 filhos. 2 são médicos, um é engenheiro, outro é advogado, formei a família. Eu tenho muita honra de estar aqui na empresa e eu tenho 18 troféus aqui de melhor funcionário, 18 anos seguidos. E como é que é essa inteligência do senhor ao lidar com essas pessoas no cotidiano? Ele falou assim: no meu ônibus é um pouco diferente. As pessoas recebem de mim aquilo que eu tenho para oferecer. Você sabe por quê? Porque eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu não tenho só um emprego. Então, se a pessoa entra de lá estressada, ruim com a vida, com raiva e etc., e eu devolver para ela na mesma moeda, sabe o que acontece? Eu vou chegar em casa com aquela energia dela. Eu vou chegar em casa com aquele exemplo. Eu vou acabar mudando tanto, com 6 horas, 8 horas dirigindo o ônibus todo dia, lidando com pessoas de mau caráter, lidando com pessoas que estão vindo da igreja, lidando com gente que está saindo da cadeia, com ódio no coração. Se eu pego essas emoções para mim, eu não vou guiar meu ônibus. Eu vou ficar estressado, eu vou ficar me preocupando em responder à altura para essas pessoas. Então, a minha inteligência para poder manter a minha família é diferente. Eu saio da minha casa centrado em quem eu sou. Eu sou o líder do ônibus, eu que direciono. Eu vou segurar a onda da segurança de todo mundo. Do que está chateado, do que está satisfeito, do que está feliz, do que está apaixonado, do que está vendo abençoado por Deus. Eu sou o motorista do ônibus. Então, no meu ônibus, a pessoa entra do jeito que ela quiser, mas ela recebe o tratamento de quem eu sou. E esse cara era o cara mais premiado da empresa, o cara mais reconhecido dentro da empresa. E ele foi ovacionado. A mesma inteligência eu coloco no método para o síndico e falo para você: não é o temperamento e o comportamento das pessoas que vão definir quem você é. É o quanto você está preparado para ser um líder em um lugar que muitas vezes é hostil, como a gente está falando aqui. Em um lugar que muitas vezes é acolhedor, como já foi transformado. Mas você tem que saber, você não está lá brincando e você não está lá para ficar devolvendo respostinha, bate-papo, bate-boca com ninguém. Você está lá para fazer uma gestão, para ser um líder, para conduzir, para levar aquele pessoal para um lugar melhor. E muitas vezes eles nem sabem o que precisam. A gente debateu aqui sobre fração ideal, valores, barulho e etc. Isso depende do líder. O líder forma a comunidade em volta dele. O senso comum é colocado pela postura de quem lidera.
Esse é o caminho. E como eu aprendi com o meu amigo velho sábio do ônibus, vou faturar aqui agora. Bota aí, Silas! Hora de faturar, hein? Pegue um aqui. Silas, primeiro só. Gente, pega um papel, caneta, vamos anotar os nossos apoiadores aí, ó. Primeiro é o Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. Esse banco aqui conhece do universo condominial e tá aqui para ajudar você, amigo síndico, a ter mais tranquilidade na gestão financeira, em empréstimos, em atendimento, em taxas mais acessíveis para você que trabalha em condomínio, pela contratação de empréstimo para obras, tá agora com fotovoltaica também, investindo nessa questão. Então, se você é síndico, quer um banco para te ajudar, o Cicobi BR1000. Esse banco é maravilhoso. Próximo aí, Silas, ó, quem é? Nós falamos tanto aqui de conhecimento, pessoal. A minha amiga Gabriela da Facilite aqui tem mais de 20 anos de mercado. Ela vai saber te direcionar, vai saber te orientar a conduzir esse condomínio. E a gente que é síndico sabe, né? A administradora ajuda bastante, é o braço direito do síndico, né? E como é bom a gente ter bons profissionais para nos auxiliar no dia a dia. Livra a gente de cada fria, né? Então a Gabriela aqui, ó, tem muito conhecimento e vai ajudar você a ter uma gestão mais tranquila do condomínio. Coloca aí, Facilite. Essa aqui é fera. Próximo é quem? Lisiane, atual forte do seguro. Inclusive, convido vocês lá no YouTube. Tem um programa que eu fiz semana passada com ela, maravilhoso, só sobre seguro, dando várias dicas para os síndicos. Seguro é algo importantíssimo. E contratar da maneira correta é tranquilidade de investimento para você mesmo e para o seu condomínio também. Então, a Lisiane, mais 20 anos de mercado, tem a playlist no YouTube, Seguro Condominial. Vai lá que tem muito conteúdo para ajudar você, amigo síndica. E o próximo agora é o amigo George da BSB Engenharia. Deixa ele falar aí. George, fala aí da BSB Engenharia. Meu amigo, BSB Engenharia Civil é uma empresa dedicada às manutenções, orientações técnicas, laudos de vistoria e inspeções prediais para o seu condomínio. Tudo que você precisa da parte técnica de engenharia, nós estamos disponíveis para oferecer. Temos aplicativo próprio, equipe formada, todos os especialistas. O nosso estagiário tem 4 anos de formado, 2 pós-graduação. É o mais recente da nossa equipe. Fraquinho, mais Somos fraco. conhecidos no mercado por fazer o laudo da forma mais simples, objetiva e direta e apresentar na sua assembleia. O nosso laudo tem muito mais do que você pensa. A gente apresenta o laudo de inspeção, a tabela de gravidade, urgência e tendência, nós te damos suporte para fazer as cotações do orçamento, desenvolvemos o seu plano de manutenção e te ajudamos a implementar isso e apresentar em assembleia para que você faça uma previsão orçamentária correta. Então, aproveite aí, faz contato comigo, 61996989009 ou no canal do Instagram, @Condominial Engenharia, onde a gente entrega várias ferramentas gratuitas para você. Então, segue o nosso aqui, Inteligência Condominial, plantão tira dúvida. Manda sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Vai na manha. Vamos lá, essa foi muito boa. Eu amo esse programa, velho. Eu amo esse horário, é a hora de diversão, cara. É bom demais. Vamos lá. Por favor, ó, sem. Vai na manha. Ó, vamos lá, Isadora mandou essa aqui, é interessante, doutor. Vai na aqui, manha, Isadora, vai na manha. Calma, respira, não respira, vamos lá. Aproveitar e mandar um abraço para a amiga Vanessa Muniz, faz um trabalho maravilhoso, né? Condomínio Sem Muros, TV Conde, pessoa maravilhosa. Lembrei isso que ia falar muito. Respira, senão você pira. Vamos lá, ó. O título é Notificação Extrajudicial. Pega a visão e vai na manhã, doutor. Vamos lá, ó. Ó, tivemos um problema para a instalação de internet onde a síndica não autorizou a execução do serviço. Depois de algumas tentativas, desentendimentos e dizer à síndica que levaríamos o caso à justiça, nos foi autorizada a instalação do serviço da internet. Pois bem, após todo esse acontecimento, a síndica disse que a Vivo cortou os cabos de interfonia. E hoje o advogado do condomínio nos enviou uma notificação extrajudicial cobrando R$350 referente ao técnico de interfonia que foi até o condomínio. Não nos foi apresentado provas que a Vivo cortou os cabos. Há um tempo atrás, a própria síndica me enviou uma comunicação datada de 2023 que constava diversas irregularidades no condomínio, inclusive falando sobre a fiação do prédio ser antiga e de má condições. Temos até perigo de curto. O que devemos fazer? E aí, doutora? Bom, Treta, hein? essa é. Aí é fazer a contranotificação, solicitar
a apresentação dos documentos que instruem a notificação e As a provas, prova, né? e a prova da condução do dano, entendeu? Geralmente os condomínios eles já enviam isso nas notificações acostado qual que é o prejuízo que veio. Porque a gente sabe, cada empresa que vai lá instalar uma fibra ótica, um não sei o quê, ele vai ter acesso ao shaft. Tem que ter acompanhamento por parte do condomínio. Tem que ter. Tem que ter supervisão. Mas também há a responsabilidade daquela pessoa que está lá Contratante, né? executando o serviço de passar a Ele fiação. não é um leigo, né? Ele é um leigo. Parte da premissa que não é um leigo. Exatamente. Mas eu te Então, falo, ó, assim- o maior estreito que hoje é isso aí, ó. Internet. O cara faz de qualquer jeito, coça, quebrando as Tá coisas. sempre na pressa, Se tá não sempre ficar em correndo cima, dá apressado. problema. Dá. Sabe o que é isso aí? O trabalhador E tá depois a sempre querendo fazer. administração é que fica pintada de ruim, que tem má vontade. Aí você vira pro condomínio e fala assim, olha, a gente tem disponibilidade de acompanhar o serviço só no dia tal hora. Ah, É o um absurdo. síndico está impondo. Eu vou ficar sem internet porque o síndico está impondo um horário para poder fazer. Não, é porque precisa ter uma logística interna. Por quê? Porque a gente precisa analisar, porque na hora que esse cara passar o cabo e ele destruir a internet de 3, 4 unidades, o problema ele vai ser do síndico e não seu. Já vi destruir do prédio todo. Pronto. Aí você Dá vê, BO no aí prédio você que é todo, síndico, no o que prédio todo. acontece? O caos é instalado. E você fica com a bronca. Olha, tem os procedimentos Exatamente. que a gente faz um protocolo, né? Nos condomínios que eu trabalho, eu ensino o pessoal a fazer um protocolo daquele shaft. Então, o shaft sempre que vai aberto, sempre que vai alguém lá, o cara assina quem é que está indo, que dia que está indo, como é que está. E ele assina como responsável pelo que está fazendo. Muitas vezes, na maioria das vezes funciona, porque o que é que dá a liberdade do trabalhador fazer de qualquer jeito, né? Ele sabe que não tem controle. Entendeu? O cara que vai passar o cabo, ele sabe que não tem controle. Isso não acontece só com a internet, não. Vamos lá, meu amigo. Isso acontece com o telhado. Vai passar o telhado? Telhado novinho. Eu chego lá, sabe como é que tá o rufo? Com a ponta levantada para cima, porque o cara tinha que passar um furo. Ele vai com aquela furadeira de mão, a bateria, ele fura lá, passa, e ele não volta nem o zinco pro lugar. Deixa passado. Já vi casos em que o cara vai passar cabeamento da internet e ele rompe com o SPDA do cara e não está nem ligando, porque ele sabe que o condomínio não tem controle, o condomínio não tem gerência para isso. Então é natural, e você aí pega a dica no seu condomínio. Todos os trabalhadores que forem prestar serviço, ele vai passar na portaria, ele vai assinar um termo de serviço, vai escrever para onde é que ele está indo e ele vai deixar a identificação dele da empresa. Nome completo, RG, CPF, qual a empresa que ele está representando com o CNPJ. O porteiro vai poder pegar essa identificação antes que ele pegue a chave, antes que ele entre para fazer o serviço e colocar de qual unidade que ele está se referindo. Sabe por quê? Quando aquelas unidades não tem problema e que foi mexido ali, esse cara, Thiago, ele vai ter uma noção de que sabem quem eu sou, sabem que hora eu vim, sabem aonde eu estou mexendo e que empresa que eu estou representando. Então, essa inteligência é uma das coisas que a gente passa para os nossos síndicos profissionais. Ele precisa ter uma noção de controle, porque quando não existe controle nenhum, aí a culpa é de qualquer um. Ele vai dizer simplesmente o seguinte: não, quando eu fui lá já estava assim, já estava ruim, eu só mexi, como já estava quase quebrando, quebrou. Entende? Porque não tem controle, é liberdade demais. E o síndico precisa fazer isso. Precisa estabelecer esses protocolos internos. Tem que fazer. É assim como necessário. o síndico, assim que você entra no nosso curso, você aprende a primeira coisa, fazer um auto de vistoria, que é alavancar tudo que você tem de inventário no condomínio. Inclusive, de problemas a Diógenes, soluções. esses sistemas de controle, eles são duplamente benéficos. Sim. Eles são benéficos tanto para o gestor, que está à frente do empreendimento, que sabe qual o modo de trabalho, e o condômino também, que sabe A mesma que coisa. o síndico tem uma receita do bolo que ele segue, independente de ser o condômino do 503 E e a do gente ensina 104. 60 dias levar para a Assembleia e apresentar para o morador. Outra Sabe coisa, disso, ó. né? É. Pô, Outra coisa assim, eles são desorganizados entre eles. Sim. O cara chega lá assim pra mim, eu vim instalar aqui. Eu falei, como assim você vai instalar? ninguém te vai. chamou. Por que acontece? Ou ninguém te chamou, Não, não pô. é isso, Você vai porque- voltar tal É por dia e isso tal que- hora. Só para entender, para dar conhecimento a vocês, como é que funciona? Primeiro, a empresa manda um documento pedindo autorização para poder verificar se há A possibilidade. Porque os shafts, às vezes, Às vezes eles tá estão cheio, tá comprometidos. lotado. E não cabe.
E aí é aquela, troca o inquilino, aí o cara sai de uma internet, passa para outra, aí ele quer passar um outro fio, sem tirar o fio antigo. E o cara quer pendurar por fora. Duto. Já pegou essa? O Já. cara quer pendurar por fora. Do telhado ele quer jogar o negócio, puxar. Sul, Demais. puxa pelo lado de fora, O assim, cara ó, vira na fachada pra mim e do fala prédio. assim, não, mas vai Absurdo. passar, vai fazer só um furinho na janela, entendeu? Só. Vai passar o cabo e fechar com silicone. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus. Vai falar isso pro engenheiro predial. Me ajuda. É uma só um besteirinha, caminho, não vai influenciar na outra coisa, fachada, não vamos vai falar dar pro morador infiltração, aqui. não vai Ó, acontecer Estética, nada. né? Estética. Vamos falar pro Fora a morador aqui. estética. Vamos falar pro morador o seguinte: seu prédio está mais antigo um pouco, nem tão antigo, 10 anos atrás os caras cometiam esse erro, porque não tinha previsão de tecnologia agora. Hoje vai se passar um acabeamento de fibra ótica. Faz um planejamento no seu condomínio, faz uma forma de condução, tem um projeto, organiza para dar suporte para todo mundo. Sabe por quê? É inevitável que os procedimentos antigos não funcionem para os novos. Entenda, nós fizemos uma colocação sobre ar-condicionado aqui, que foi uma polêmica na internet, o cara falando que o prédio não tem condições, que entrega muito, que economiza, que não sei o quê, e etc. E é verdade. É verdade. Uma infraestrutura que tem cabeamento elétrico e espaço para colocar ar-condicionado demanda um planejamento. E não é fácil depois que o prédio está pronto para colocar. Mas ao invés de você ficar reclamando na internet e falando isso, aquilo outro, que é um absurdo, que não sei o quê, você vai para a Assembleia participar e dizer, olha, tem como eu participar, tem como melhorar o prédio. E abrir mão do dinheirinho para pagar o custo. Porque se você quer um prédio melhor, você tem que investir nele. É isso aí! Ora. Vai na manha, meu jovem! Ó, última pergunta do dia da amiga Renata. Essa aqui é muito boa. Título: Tag para carrinho de compra. Olá, minha amiga Renata. O síndico adquiriu tags para o carrinho de compra do condomínio. Anteriormente ele queria inserir como despesa de manutenção. E agora comprou e inseriu como mobiliário para o condomínio. Esse material não estava no orçamento anual e nem passou para a Assembleia. Como proceder, doutora? Tag pro carrinho de compra? Tipo... Tem mesmo, hoje tem isso mesmo. É? Você chega lá, a tag libera. Ou tem uns que é a senha. Sim. Aquela que era antigamente a chavinha que você pegava na portaria, agora só tem a sistema tag. de controle, cara. Para de Aí dar você tem que problema. entender. Ele onerou o condomínio? Ele meteu a mão no fundo de reserva? Criou taxa extra? Na convenção dele, tem um limite de teto de gasto que a administração pode fazer. Tá dentro desse limite? Entendeu? Porque a previsão orçamentária, como o próprio nome já diz, é uma previsão do orçamento que acontecerá. É uma estimativa do custo anual do condomínio. Ela não tem poder estritamente vinculante. Eu não fico assim, mas queimou 10 lâmpadas esse mês. Mas, nossa, na minha previsão orçamentária só pode trocar 5. Eu não vou trocar as lâmpadas das áreas comuns. O nome não existe isso. Previsão orçamentária, não é definição do orçamento. Respira, porque não existe isso. E eu tô vendo muita gente crucificar síndico, porque ele tá fazendo uma manutenção na área comum de uma coisa que tem um custo mínimo, que tá dentro do poder de compra da administração e contemplado dentro da arrecadação. E porque não tem uma rubrica específica da previsão orçamentária, faz-se um verdadeiro turbilhão na vida do síndico. Eles não podem falar, mas eu posso falar. Vai chupar limão, meu irmão. Pô, o cara não faz, reclama. O cara faz, reclama. Pô, vai chupar limão, rapaz. É uma coisa absurda. Né? O cara faz uma coisa... tá gastando. Você vê, o cara não gastou nada, tá fazendo investimento, um controle, porque sofre gestão com isso. de patrimônio, né? É necessário. O cara me liga, Thiago, o carrinho ficou aqui. O melhor, a dica boa pra isso aqui, o melhor sistema é aquele que fala qual foi o último que tirou. Unidade 110. Esse é o melhor. Porque eu te falo, que tem de gente sem noção que mora em condomínio, pega o carrinho e leva, deixa lá no corredor, em cima do elevador, cara, não tá escrito. O melhor sistema é que fala, foi o 205 que pegou, foi o 305 que pegou. Eletrônico. Porque, tem que modernizar. Infelizmente, as pessoas não têm noção. Gente, o carrinho é para ser utilizado, cara. E devolvido. É coletivo. É coletivo. Né? Talvez não esse cara aí tá reclamando, sabe por quê? Porque ele não gosta de devolver o carrinho. Pode e agora ser a tag vai saber quem é ele. Vai saber quem é ele. E às vezes, qual que é o custo disso, de uma tag? 200, 300 reais? Deixa eu te contar um negócio. É investimento. Tiago, vamos resumir isso daí. Se você
tem patrimônio, amigo, você tem que ter condições naturais de zelar pelo patrimônio. Você devia estar feliz que a tag melhorando. gera controle sobre o seu patrimônio, porque quanto mais o carrinho for abandonado, for estragado, for mal utilizado, você vai ter que comprar outro carrinho. Ao invés de você estar preocupado sobre a administração do patrimônio, você está preocupado se o síndico está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. Vai lá conversar com ele. Por que você comprou? Vai entender o problema. Fica tacando o pau no síndico. Muitas vezes o cara está cuidando muito melhor do que você cuida de você mesmo. Cheio de onda. Assim, então é complexo esse tipo de questão. A minha sugestão Rúbrica é verifique se está dentro do limite de compra da convenção. Se não estiver dentro do limite de compra, se o valor foi muito alto, notifica a administração e pede gerou esclarecimento. Impacto financeiro, né? Gerou um impacto Porque a gente também não financeiro, sabe, quebrou né, o padrão. Thiago? Vai que foi uma coisa que foi comprada 15 vezes maior do que o valor de mercado. Aí faz sentido, né? Você tem um negócio que, Mas- peraí, mas 15 aí vezes maior do que o valor Mas de ele nem mercado. está contestando o valor, Peraí, está vamos contestando fazer se pode ou não. As pessoas têm que entender, gente, é sobre você ir lá e questionar. Conversar. Eu falo, a função do síndico é prestar conta, ponto. Então, é isso Conversar. que eu falo. Questionar, não. Conversar. Não, mas o questionar que eu faço Não, assim, pode questionar quando na eu falo conversa, não tem beleza, problema, mas cadê os é- orçamentos? É sobre Questionar isso. positivamente é uma coisa, questionar para denegrir é É outra outra coisa. coisa. O que Isso eu falo assim, é o que mais no sentido que acontece. eu falo assim, eu falo o seguinte, que é de você estar aberto a ouvir a explicação do outro. Como é que foi feito isso? Como é que foi comprado? O cara já Quem chega aprovou? no síndico com quatro pedras na mão, o cara tá problema trabalhando é que as pessoas certinho. elas já chegam com um posicionamento formado. Quando ela vem para questionar o síndico, ela vem para o embate com Aí o não, síndico. aí é E errado. ela já tomou como verdade aquilo que lhe convém. Isso é antigo, né? Independente do que você falar para mim, eu vou bater em você. Por isso Você que eu vem, falo, meu aí você amigo, vai com aquela velha opinião formada sobre tudo, como Dizia dizia Raul Raul, Seuss. né? Já é coisa antiga, baixa o ego, irmão. Vem participar. Comum, senso comum, mas é o que, condomínio, o que a gente tá falando comunidade. aqui em um certo momento do programa é sobre a gente avaliar o comportamento, não indo pro lado pessoal. Porque a gente percebe muitas vezes que o cara baixa no sítio porque não gosta. Por causa de A, B, ou C. gosta de Mas você. não avalia a gestão. Exatamente, Esse como que é a um grande todo. questão. Ele não tem a visão macro. Às vezes ele levou uma notificação, teve que tomar uma notificação. Lembra do não? Esses que tomam a notificação, às Lembra do vezes... Fica tudo nervosinho, né? Pronto, eles ficam Fica tudo nervosinho. Eles ficam É extremamente... como se você não. é, Sabe o que eu fico pensando? É como se você não pudesse errar. E aí, quando você erra, você quer o perdão. Mas quando alguém erra com você, você não perdoa. Você se coloca nessa condição. Ó, vou contar essa reta final, vou contar uma história pra vocês que vai muito em cima disso aqui, né? Que é a consciência. Uns anos atrás eu fui pego no bafômetro. Vixe. Tava Beleza. bebinho. Nada, eu tinha tomado 3 long neck. E aí um coroa policial me parou e tal. E os caras até chegaram pra mim, pô, Thiago, se fosse a gente até liberava, cara, mas esse cara aí. Eu fui naquela, né, do jeitinho brasileiro, né? Falei com ele, rapaz, pô, tem como aliviar pra mim aí e tal. Ele falou assim, como é que é? É, aliviar pra mim. Não, meu irmão, não tem como não. Você me paga pra isso. Aí eu, você me paga pra quê? pra fazer o Pra que fiscalizar. é correto. Uhum. E outra coisa, aí ele falou uma coisa que foi mais impactante. Ele falou assim, como é que fica a minha moral? Como é que fica eu perante meus filhos lá em casa? Como é que fica eu perante a sociedade? Sabe o que eu falei? Falei, você tá certinho, irmão. Faz, tem que se fazer. Vou pagar pelo meu erro, vida que segue. Isso que falta o condomínio. Hoje o cara falou assim, você me multou. Eu falei, eu? Jamais, meu irmão, quis te multar. Você que infringiu a regra. Então não A regra foi é eu. clara, né? Você que infringiu, a eu só regra tô é clara. comunicando. Aí você Sabe o que pensa. tem que fazer? Eu falei assim pro cara, sabe o que tem que fazer? Pagar e não fazer mais. Santificação. Arrependimento e faz direitinho agora. Correção. Aí é aquela, o síndico é omisso, não aplica a convenção, não notifica, não adverte ninguém, deixa as pessoas seguirem conforme o seu senso. E outra, Pessoal, o que vai virar o sozinho, né? condomínio? Ah, era uma bagunça. Pronto. É esse o negócio. Quando dá Essa problema, questão. você acusa o síndico. Quando ele busca uma solução, você acusa o síndico. Fica É. meio complicado, né, irmão? Fica É. bem complicado. Não faz. Entendeu? Por isso Acha que eu ruim, digo, faz, faz, acha ruim também. aprende, porque o conhecimento é libertador, tenha atitude e faz acontecer. Use as suas habilidades para comunicar. É o famoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Tem que ter e tem que dar transparência. Tem muito síndico também que enfrenta essas dificuldades porque ele fica na obscuridade. Verdade. Ele não comunica com clareza. Às vezes ele tem o conhecimento, ele tem a habilidade, mas não tem atitude. A humildade falta muitas vezes. De chegar, ó, fiz isso por conta disso, assim, assim, foi melhor para todos nós e está assim, assim, assado. Mas não tinha má fé. Não tinha má fé. Exatamente. Entendeu? E aí você não comunica e parece que você tinha má fé.
o que dá espaço para essas pessoas ficarem apontando o dedo para você. Então, antes que aponte o dedo para você, tenha a habilidade de colocar com transparência as coisas. Fala, né? Acho que tá E quando errar, errei, sim, corrige e segue em frente. Hoje... Não leva pro Faz igual o coração. GPS, alterando a rota. E não vai leva pro na coração. manha, e vai na manha. É isso aí, galera. Tá final do nosso bate-papo. Joy, fica à vontade de suas considerações finais. Na manha. Meus amigos, 2026 tá aí, vocês já viram que começou de sangue quente, sangue quente, sangue quente. O meu conselho para você é, vai na manha, corrija a rota e segue em frente, cabeça erguida, olhar sincero. Muito obrigado por estar com vocês aqui. Fica aqui a minha gratidão pelos aprendizados com a doutora Priscila, com o Thiago, que faz um trabalho maravilhoso. E você esteja aqui, clica aí, compartilhe, deixe seu comentário. Vamos fazer um 2026 incrível para você. Bom demais, doutora Priscila, fica à vontade das condições finais. Tiago, obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui no Inteligência Condominial, levando conteúdo de qualidade para as pessoas. 2026 está só começando. Esse ano promete. Vai ser um ano que vai ter muita treta em condomínio. Então, se você é síndico, fique ligado, esteja 2 passos à frente para você evitar a dor de cabeça. Trabalhe mais com campanhas informativas, aumente o nível de conscientização interno dentro do seu ambiente. Quando você chegar com a multa, as pessoas não vão poder dizer que não foram avisadas, né, Thiago? Acho muito importante essa parte. Bom demais, ó. E vai na manha, amigão síndico. Muito obrigado, energias positivas e até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço, fui!